Vamos começar falando de operação. A Receita Federal, em conjunto com órgãos parceiros, deflagrou hoje uma mega operação para combater um esquema de sonegação fiscal, um dos maiores do país. E há também a lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Vamos conversar com o nosso André Anelli, lá em Brasília, que vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, seu Anelli. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Foram cumpridos até o momento mandados em relação, então, a toda essa operação Poço de Lobato em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, além, é claro, aqui do Distrito Federal. De acordo com as suspeitas, então, dos órgãos de segurança pública, uma vez que são diversos órgãos ligados nessa operação, são 190 alvos que fazem parte do grupo FIT, antigo Refit, que é dono, então, da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro. E no centro, então, desse esquema, que é criminoso, de acordo com as autoridades policiais, está justamente uma refinaria, porque havia sonegação de impostos em todas as etapas de importação de combustíveis até a venda. Desde então, o caso da entrada dos combustíveis aqui no país, até mesmo a chegada ao consumidor final. Então, as autoridades falam na prática de diversos crimes, entre eles sonegação fiscal, ocultação de patrimônio, também fraude estruturada, além de lavagem de dinheiro. São alvos dessa operação todos aqueles grupos ligados, então, a uma mesma holding, ou seja, a um mesmo conglomerado de empresas, que é justamente o caso do grupo FIT, o antigo Refit, que, como eu disse agora há pouco, é dono da refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro. As autoridades estimam um prejuízo de 26 bilhões de reais aos cofres públicos, sendo 10 bilhões de reais especificamente só para o estado de São Paulo. E como funcionava então essa fraude? Havia empresas dentro do grupo FIT que funcionavam como espécies de interpostos, ou seja, essas empresas acabavam atuando de diversas maneiras no sentido de fazer com que toda a movimentação do produto, no caso o combustível, ficasse dentro do próprio grupo, e com essa movimentação dentro do próprio grupo, esse grupo deixava, então, de arrecadar impostos e, consequentemente, de pagar impostos. Isso prejudicava principalmente os estados, porque o imposto que mais deixava de ser recolhido era justamente o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Portanto, uma fraude que só para o estado de São Paulo custou 10 bilhões de reais aos cofres públicos, de acordo com a própria Secretaria de Segurança Estadual. Evandro. Agora, André Anelli, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o setor de combustíveis é mais lucrativo para as facções criminosas do que o tráfico de drogas e que, por isso, há necessidade de um combate integrado nessas ações? Justamente, Evandro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, logo depois de deflagrada, então, essa operação Poço de Lobato pelas autoridades policiais aqui no país, em conjunto com autoridades policiais locais também desses estados que eu citei agora há pouco, ele acabou afirmando que as negociações em torno do tarifaço com os Estados Unidos envolvem também uma colaboração do país governado pelo presidente Donald Trump no sentido de combater essas organizações criminosas que muitas vezes buscam paraísos fiscais, como é o caso do estado de Delaware, nos Estados Unidos, onde então, segundo também as investigações, o próprio grupo FIT havia recorrido por meio de offshores, empresas próprias e também fundos de investimento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que é preciso uma colaboração dos Estados Unidos no sentido de combater então essas fraudes que são realizadas, inclusive, com a participação de empresas no solo americano. Os especialistas de segurança pública vêm dizendo há algum tempo que a droga deixou de ser o único e talvez deixou de ser o mais importante bem que gera recursos para o crime organizado. E apontam especificamente a área de combustível como aquele que deve inspirar as maiores atenções do Estado brasileiro.
Lembrando que recentemente já houve uma série, então, de organizações por parte do poder público, operações, melhor dizendo, envolvendo, então, a prisão de pessoas ligadas a postos de combustíveis, também no recolhimento de impostos, havia sonegação fiscal e que, portanto, foi revelado, inclusive, que as quadrilhas ligadas antes ao narcotráfico agora estariam migrando justamente para esses outros setores da economia no sentido de reforçar ainda mais o próprio caixa e assim acabar dificultando também a vida das autoridades que buscam a arrecadação de impostos. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um abraço para você. A gente tem algumas informações extras que eu quero jogar aqui no nosso telão para você compreender um pouco do saldo dessa operação Poço de Lobato, da Receita Federal e do Ministério Público de São Paulo. A gente está falando, então, de 126 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e também na Bahia. Um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro ligado justamente ao setor de combustíveis, algo que o ministro Fernando Haddad diz que é uma das melhores ou maiores maneiras do crime organizado atuar, mais inclusive que o tráfico de drogas, e por isso a necessidade de operações e de se guiar, digamos, os projetos relacionados à segurança também de maneira específica para esse setor. Nós estamos falando em 32 bilhões de reais importados em combustíveis entre 2020 e 2025, com uma série de irregularidades que são destacadas aqui pela Receita Federal, inclusive parte delas por adulteração desses combustíveis. O grupo é o maior devedor contumaz de impostos do país. São 26 bilhões de reais. 26 bilhões, e o que o ministro Fernando Haddad diz? Que no caso do estado do Rio de Janeiro, o que se deixou de arrecadar por conta dessa sonegação fiscal seria o suficiente para manter a Polícia Federal por um ano. Então, imaginem. E a Justiça bloqueia 10,2 bilhões em bens dos envolvidos nesta operação. Ô Alangani, como é que você avalia a maneira como as instituições têm trabalhado em torno de descobrir essa maneira mais silenciosa do crime organizado atuar e, principalmente, de se destacar o quanto há por trás do esquema pessoas importantes com poder e, principalmente, ligação na política? Olha só, Evandro, mais uma vez se trata de uma corrupção sistêmica, assim como foi o Mensalão, Petrolão, INSS e agora este escândalo de sonegação fiscal. Quando a gente fala de 26 bilhões de reais em sonegação fiscal, isso é maior do que o orçamento de várias áreas do governo. Só para ter uma ideia, o orçamento do saneamento básico federal não chega a 26 bilhões, muito pelo contrário, se eu não me engano, o último número que eu vi girava em torno de quase 5 bilhões. Segurança, 2 vezes a segurança pública federal. Então, é muito dinheiro que, inclusive, impacta o resultado fiscal. Agora, eu tenho uma premissa, Evandro, que após o desmonte da Operação Lava Jato, anulação das condenações e o fim da possibilidade de prisão após o julgamento em segunda instância, abrimos novamente o incentivo para a corrupção aqui no Brasil. Por quê? Porque o crime compensa, dado que se tornou muito mais difícil corruptos irem para a cadeia. Fala, Loyola. Bem, um ponto que a gente precisa analisar com bastante carinho nisso, e algo pouco dito na nossa sociedade, é a participação do mercado privado em questões relacionadas à corrupção. Se soma ao caso das Americanas também, numa crise que envolveu um escândalo de mais de 25 bilhões de reais também, parecido com os valores agora. Quero parabenizar a Receita Federal, o Ministério Público. Eu acho que é esse tipo de atitude que, de fato, consegue trazer resultado no combate ao crime organizado, no combate à criminalidade. Sabe-se há muito tempo da relação do crime organizado, principalmente com a questão dos postos de combustível, e isso está vindo à tona. Soma-se a Operação Carbono Oculto também, da Polícia Federal. Então, a gente está vendo aí uma polícia independente que funciona, trabalhando bem, atacando aquilo que tem que atacar, as cabeças do crime organizado brasileiro.
Fala, Bruno Musa, como é que você avalia, essas investigações que demonstram uma participação do setor privado e principalmente a maneira como muitas vezes fundos, bens, imóveis são utilizados para esconder, para tentar lavar esse dinheiro que deveria ser recolhido ali pelo governo? Veja, vamos lá, eu acho que não tem nada a ver entre dizer setor público ou setor privado. Se a gente extrapolar aqui a corrupção do setor público, pelo amor de Deus, são trilhões de reais em juros compostos. Mas mesmo no setor privado, quando você tem um setor que é amplamente fechado, controlado pelo Estado, você tem todo incentivo à corrupção, porque você cria barreiras, entraves, dificuldades em fazer negócios, dificuldades de novos entrantes, de saída de novos players, regras estipuladas pela burocracia. Mais regras, mais dificuldades, mais caminhos alternativos para tentar fazer a coisa de maneira mais fácil, ou seja, incentivo à corrupção por completo. Então fica muito claro que são bilhões e bilhões e bilhões de reais. É impossível dizer que não tem gente dentro da máquina pública que é conivente com isso. Sim, todas as partes dentro do meandro público como um todo, é inevitável, afinal de contas, é um setor altamente controlado pelo governo, parte do refino. Então fica muito óbvio que esses entraves dificultam, assim como um mercado aberto favorece, um mercado amplamente fechado e regulado e controlado por poucos, na mão de poucos, que beneficia apenas quem os controla, deixa muito mais facilidade para que a corrupção aflore. E a gente vê esse tipo de coisa. Enquanto o governo não para de incrementar a sua despesa muito acima das receitas em termos reais, gerando déficit, que no fim do dia é impressão de moeda, que leva à desvalorização da moeda e deterioração do poder de compra das pessoas ao longo do tempo, não sou eu falando, o real já perdeu 90% do seu poder de compra desde 1º de julho de 94 até hoje. Enquanto o governo gasta muito mais, bilhões e bilhões em juros compostos se transformam em trilhões, vão drenando simplesmente pelo ralo. E quem paga é a população. E governos que dizem que sempre pensam nos mais pobres, são os mais pobres que pagam. Tá? Eu quero, inclusive, trazer para vocês um pouco de como funcionava esse esquema em termos de envio dessa grana para o exterior. Vamos colocar aqui, então, na tela. Então, no Brasil, havia a movimentação por meio de fundos de investimentos, muitas vezes que servem para maquiar essa operação, e holdings nacionais ali por meio da refinaria e do grupo econômico. Então, havia as transferências em reais para offshores e também por meio de exportação, com anonimato e sem tributação, e também as transferências em dólares. E aí os resultados eram a blindagem patrimonial, que envolvia essa blindagem imóveis, muitas vezes essas participações em fundos, em holdings e também os bens ocultos. Uma série de bens que era adquirida por esse grupo, por esses sonegadores, e que agora foram descobertos ao longo das investigações pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, e que resultou na operação desta quinta-feira. Zé Maria Trindade, como é que você avalia esse esquema e a importância também da fiscalização, do cruzamento de dados, de uma inteligência que atue de maneira cada vez mais integrada para conseguir desvendar todo o esquema? Porque o que a gente percebe é uma série de estratégias para tentar maquiar esse dinheiro que está sendo sonegado. Pois isso não é corrupção da área privada. Eu tenho notícias, sempre se fala, né, que na área privada a corrupção corre solta e que é até maior, mas por ser uma atividade privada não vem a público, não tem CPI, né, e eles próprios é que têm que fazer seu controle de corrupção interna, né. Isso aí é corrupção pública, porque o roubo do dinheiro público é dinheiro do imposto. O empresário não paga imposto, quem paga imposto é o consumidor. Se o empresário recolhe e não repassa, se ele pagar o imposto no sentido bruto da palavra, ele quebra, porque o imposto é maior do que o lucro. O imposto é maior do que o lucro líquido das empresas. Então, assim, isso aí é roubo de dinheiro público, isso é movimentação de dinheiro público que não foi transferido para os cofres públicos. Veja bem, eu acabo de receber aqui uma nota do deputado Júlio Lopes, ele é presidente da Frente Parlamentar Brasil Competitivo. Para se ter uma ideia da importância disso aí, dessas operações, ele me dizendo aqui o seguinte, de que a Frente Parlamentar
defende muito forte que essas operações sejam contínuas e que sejam muito firmes. Sabe por quê? Porque desvirtua o mercado. Agora, você imagina, é uma refinaria que não refina. Como? Além de não refinar, ela sonega impostos. Como? Como pode chegar um volume desses? Eu vi a procuradora do Estado de São Paulo dizendo o seguinte, que em outras ocasiões tentou enquadrar, não foi possível, e aí eles usaram a inteligência, né, da Procuradoria de São Paulo para investigar onde ia o dinheiro e de que forma, para se ter uma ideia. Quer dizer, não poderia chegar a esse volume, isso tem que ser constante, isso é dinheiro público, sim, que deixa de entrar, ou seja, que é dilapidado. E mais, olha como é grave essa situação. Como que alguém, uma empresa que tem compromissos, que paga impostos altos, que paga todos os compromissos, que importa e refina e não compra refinado e dizendo que está comprando outro produto, né? Como que uma empresa séria vai competir num ambiente desse? Quebra. É claro que não tem como competir. O deputado Júlio Lopes tem razão em cobrar uma ação permanente em todos os estados, porque isso impede a competitividade. Ou você entra na bandidagem, o que daqui a pouco vai dar errado, que é uma empresa e CEOs que vão para a cadeia e empresas que vão quebrar, não há outro sentido, né? Ou então você quebra, porque não dá para competir em igualdade de condições, você com a empresa totalmente legalizada, pagando todos os impostos, importando e refinando aqui e competindo com a empresa que não faz nada disso e que vende mais barato no mercado, roubando do governo, né?